Pastor Alessandro, né, por estar confiando a mim, trazer uma palavra para a sua igreja, né, porque nem sempre podemos confiar nas pessoas. Eu aqui tem sido confiado a mim muitas vezes, tenho sido honrado nessa casa. E meu pastor Alessandro disse: fica à vontade, meu irmão, aqui eu me sinto à vontade, como se estivesse na minha casa. Porque aqui é um lugar onde a gente chega e é bem recebido, e a gente se sente à vontade porque são pessoas simples e humildes como Jesus foi. E aqui a gente está em casa, na casa do Pai, na casa do Senhor. Peço para os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Quem for achando, vamos se levantando, vamos dar a palavra interna, irmãos. Para que nós estejamos honrando e glorificando o Senhor. Glória a Deus. E se preparem que o culto vai ser longo, a palavra vai ser longa. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, ou publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós falamos aqui. Meus irmãos, pode tomar assento, fique à vontade. Glória a Deus. Eu pesquisei e depois de tudo preparado, eu fui olhando e eu cheguei a uma conclusão que vocês até vão achar engraçado. Hoje se faz muito na televisão, né? Os tal de reality shows. Sabe quem foi que inventou o reality show? Eu vou dizer para vocês que foi Jesus. Claro que o intuito dele era totalmente diferente do que eles fazem hoje. Mas o primeiro reality show está aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Está aqui no que aconteceu aqui. Aleluia. Quando Jesus chamou esses 12 homens. Oh, Jesus, aleluia. Nós vou trazer um pouquinho do histórico de cada um para que vocês entendam. Primeiro, Simão, também é chamado Simão Bar-Jonas. Depois Jesus chamou de Pedro. Interessante, Pedro era sócio numa empresa de pesca, junto com seu irmão André, com Tiago e João. E ali nós vemos várias situações de Pedro, né? Pedro de um homem de personalidade forte, às vezes um pouco agressivo, às vezes um pouco temeroso, às vezes um pouco com muita fé, às vezes um pouco com pouca fé. Nós vemos que Jesus chama Pedro lá no barco e ele foi o primeiro a sair para andar nas águas, foi Pedro, demonstrando coragem, demonstrando fé, demonstrando proximidade com Jesus. Mas no meio daquelas águas, Pedro demonstra fraqueza e demonstra falta de fé e incredulidade, porque ele quase se afoga. Mas ele crê no Senhor e pede novamente para que Jesus o chame. Aleluia. Depois, mais adiante, depois de 3 anos dentro com Jesus, Pedro saca da espada e corta a orelha daquele servo que foi ali para prender Jesus. Mas Pedro não tinha entendido que aquilo tudo fazia parte, era necessário. Veja a personalidade de Pedro. Um homem era o mais velho dos apóstolos. Um homem também que nós vamos concluir que ele era casado, sua esposa provavelmente andasse junto com ele. Um homem que tinha experiência de vida, que era um empresário. Um detalhe que mais adiante vocês vão entender: nenhum judeu gostava de pagar impostos para Roma, porque eles queriam um Deus poderoso. Como eles iriam pagar impostos para um rei pagão? Provavelmente Pedro não gostasse de pagar impostos. Mas você só guarda esse detalhezinho que mais adiante vocês vão ver por quê. Aleluia. Vocês vão ver o que vai acontecer, né? Então Pedro é complicado, um homem bem complicado, né? Mas também Pedro era o apóstolo mais próximo de Jesus. Era um homem que era, podia-se dizer assim, que era amigo íntimo de Jesus. Mas com toda aquela personalidade complicada,
isso não impediu dele ser amigo de Jesus, dele ser um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Mas aí depois nós vamos para o irmão André, que não se fala muita coisa, né? Que é irmão de Pedro, foi quem levou Pedro a conhecer Jesus, era discípulo de João, o Batista, o profeta. Então o André não se mostra muita coisa, mas ele era sócio, pelos estudos que existem, se vê que ele era sócio de Pedro nessa empresa de pesca, assim, junto com Tiago e com João. Aí depois nós vamos para Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago maior, conforme a tradução, conforme o autor do livro da Bíblia do Evangelho, se utiliza nomes diferentes, alguns detalhes diferentes, por questões da visão, do linguajar, do termo que foi usado, né? Era sócio de Pedro, de João, seu irmão. E engraçado é que, aí depois vem João, o irmão de Tiago, maior, né? Um dos detalhes que nós vemos de Tiago e João, que a Bíblia menciona, né, em Marcos 1:20, que seu pai era um homem pescador, né, provavelmente dono de uma empresa de pesca, que era um homem muito próspero, porque indica que ele tinha empregados, então eram filhos de um homem próspero. Então quer dizer que eles não eram muito pobres. Outra coisa, tinha uma certa cultura, porque os judeus naquela época, os que podiam um pouco mais, eram ensinados dos 13 aos 15 anos, eram ensinados direto pelos rabinos. Então eles tinham um estudo um pouco mais, homens mais com algum certo conhecimento, também das leis, principalmente das leis de Deus, e certamente também não gostassem de pagar impostos para Roma. Algo interessante. Homens que cumpriam a lei, porque eles eram servos, eram homens que criam no Senhor, eram judeus típicos, né? Mas não gostavam, provavelmente não gostassem de pagar impostos para Roma. Provavelmente fossem homens jovens, de 17 a 20 anos. A maioria dos apóstolos aqui, tirando Pedro, a princípio todos deveriam ter 17 a 20 anos, por quê? Porque quando Jesus vai pagar impostos, ele só paga o imposto dele e de Pedro. Os demais estavam juntos, a passagem demonstra que eles estavam juntos, mas Jesus não se preocupa nem menciona que eles teriam que pagar os impostos. E os impostos naquela época só eram pagos por homens acima de 20 anos, então provavelmente fossem jovens de 17 a 20 anos. Aí vocês imaginem como é que era a vida desses jovens que largaram tudo para seguir um homem chamado Jesus. Glória a Deus, Senhor. Mas também eram homens que com 17 a 20 anos, talvez já tivessem sua empresa de pesca, já tinham suas responsabilidades, já entendiam o seu papel dentro da sociedade. Para largar tudo e seguir um homem que eles mal conheceram, mas que as profecias indicavam ser o Messias, por isso que eles seguem Jesus. Aí nós vamos ver que esses homens tinham algum ensinamento, um bom ensinamento sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, não eram homens tão leigos assim. Aleluia. Mas a grande importância é a personalidade de cada um. Interessante que Tiago e João é chamado por Jesus em Marcos 3,17 filhos do trovão. Então mostra, isso é uma demonstração de quem é que vai ser chamado de filho do trovão. Eu poderia ter sido chamado alguns anos atrás de filho do trovão. Hoje talvez eu seja chamado de afogado, porque a minha tranquilidade e a minha calma é tão grande hoje que se me comparasse a um cavalo, eu sou aquele pangaré que mal caminha. Eu tenho muita tranquilidade. O Senhor Jesus me ensinou que tudo é com muita tranquilidade. Às vezes chega a incomodar as pessoas que me servem. Mas nós vemos que eles foram chamados de filhos do trovão. Jovens de 17 a 20 anos, chamados de filhos do trovão. Provavelmente homens rápidos, homens de resposta rápida, homens de ação rápida, com muita energia, porque uma idade que se tem muita energia, muito vida. Eu, por exemplo, 53 anos, essa hora, se eu estou em casa, já estou sentado com os pés para cima, porque meus joelhos estão doendo e as pernas também. Hoje aqui estou cheio. Hoje eu cheguei aqui, foi algo maravilhoso, eu senti a unção do Espírito Santo, não fui eu quem trouxe sozinho, porque ninguém traz nada sozinho, porque tudo vem de Jesus, e um pouquinho de unção que cada um trouxe aqui. Mesmo a irmã lá cheia de problemas, contando o que ela nos contou, e creio que tenha mais gente aqui hoje, que veio, deixou seus problemas em casa para vir buscar mais de Jesus, como o irmão se ali. Veio buscar, mas veio buscar, mas veio trazer unção, assim como Jesus trouxe unção para a vida desses homens, porque ninguém largaria o que eles largaram, porque se não sentissem a unção que Jesus carregava, a unção que Jesus tinha. Aí nós vamos ao seguinte aqui, já falei de João e de Tiago, né?
Outra questão sobre João e Tiago, em um determinado momento, quando negam o poço para Jesus, o que eles dizem? Senhor, tu quer? Quem sabe manda Deus lançar fogo no céu sobre eles. Outra coisa que o cristão diga para alguém, misericórdia, estou indo embora, né? Tu não quer me ajudar? Amém. Então mostra a impetuosidade deles, então uma certa fúria. Também tem uma demonstração de egoísmo que a mãe deles pede, né? Que eles pedem para que Jesus guardasse um lugar especial para eles, uma direita e uma esquerda de Jesus no céu. Isso é coisa que se peça para Jesus. Eu pediria para ele, Senhor, me guarda um cantinho para mim, para esse teu céu. Apenas isto me basta. Apenas isto me basta para o cristão. Porque tem muitos que estão caminhando conosco que não vão ter direito à vida eterna. Porque a própria palavra Jesus disse, né? Muitos pregarão, muitos expulsarão demônios, pisarão em escorpiões, e chegarão naquele dia e eu te direi, aparta de mim que eu não te conheço. Então se Jesus guardar um cantinho lá no banheiro, se tiver os sanitários, para mim limpar, uma lixeira para mim limpar nos céus, já basta para um cristão, já é excelente. E eles pedem essa honra de lugar especial no céu. Vejam o pensamento desses jovens. Então assim, que também eram empresários e que provavelmente não gostassem de pagar impostos para Roma. Aí depois nós vamos para Filipe. Não é o mesmo evangelista, são dois homens diferentes. Ele foi usado como instrumento para chamar Natanael, que depois nós vamos ver que provavelmente seja o mesmo Bartolomeu, apóstolo de Jesus. Glória a Deus. Porque Filipe chega para Natanael e diz, eu conheci o Messias, e apresenta ele a Bartolomeu, um jovem de 17 a 20 anos, que também era pescador. Então nós vamos ver. Então assim, uma questão sobre Filipe se falou um pouco na Bíblia, foi quando não tinha nada para comer e ele chega e diz para Jesus que só tinha os pães e os peixes. Ele veio com uma resposta direta, então demonstra que talvez ele fosse alguém mais realista, bem direto, não fizesse cerimônia. Ele chegava e dizia o que tinha que falar e pronto. Nós não se tem muita coisa sobre as características pessoais dele, né? Sobre a personalidade, mas era um jovem que compreendeu, era um jovem que entendeu o Messias. Amém. Nós vamos depois para o Bartolomeu, provavelmente o Natanael, né? Aí nós temos uma passagem que Filipe diz para ele, havia encontrado o Messias. E aí Bartolomeu responde para Filipe, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Em João 1,46. Mas alguém que fala isso? Só posso dizer uma coisa dele, ele era preconceituoso. Mas mesmo com seu preconceito, ele vai seguir Jesus. Mas uma pessoa preconceituosa, nós temos que ter cautela com ela. Nós temos que analisar ela. Nós temos que cuidar dela. Nós temos que ensinar ela. Foi discípulo e chamado para apóstolo de Jesus. Coisa muito interessante. Não sei o que Jesus queria fazer. Não dá para entender no primeiro momento. Se a pessoa não conhece Jesus, se a pessoa não conhece o Evangelho, se a pessoa não conhece a vida cristã, e analisar isso aqui de grosso modo, vai ficar pensando assim, Jesus era louco. O que esse homem tinha na cabeça chamar um homem assim? O que Jesus pensava? Chamar alguém preconceituoso para ser seu discípulo? Com tanta gente boa, com tanta gente melhor. Melhor para quem? Melhor para mim? Melhor para vocês? Ou melhor para ele? Amém. Ou melhor para um dia dar testemunho de quem foi Jesus. Amém. E engraçado que em João 1,47 Jesus faz menção que ele tinha um caráter honesto, diferente dos demais judeus. Então nós vemos que mesmo sendo preconceituoso, ele era um homem de bom caráter, talvez um homem correto, um jovem correto, um jovem que cumpria com suas obrigações junto ao templo, junto com Deus. Então são coisas assim bem interessantes sobre a vida desses jovens. Aí depois, meus irmãos, nós vamos para Tomé, que também era pescador, ou chamado Dídimo. Tomé é aramaico, que indica gêmeo, ser gêmeos de alguém. Dídimo em grego indica também ser gêmeos com alguém. Glória a Deus, aleluia. O que se pode dizer de Tomé é que ele era um homem que era pessimista, que ele tinha dúvidas,
Nós vemos no final, depois da ressurreição de Jesus, que ele duvida de que Jesus havia ressuscitado, tem aquele momento de dúvida, mas também demonstra muita fé quando Jesus se apresenta para ele e mostra as feridas, né? E até eu salvei uma frase aqui: Senhor meu e meu Deus. Aleluia. Mas ele precisou ser exortado, faltava talvez um pouco de fé em determinado momento. Eu diria que ele era um jovem que balançava o comportamento, uma hora de uma forma, outra hora de outra, uma hora com muita fé, outra hora com um pouco menos de fé, conforme acontecessem os fatos. Era alguém que precisava ver para crer, né? Que se usa muito esse termo. Talvez ele não conseguisse crer sem ver, como a maioria de nós consegue. Muitas vezes, não vendo a presença física de Jesus, nós cremos que Jesus nasceu, que Jesus foi ressurreto, que Jesus pregou, Jesus fez tudo o que tinha que fazer. Amém. Então, o que Jesus faz com esses jovens é algo maravilhoso. Depois nós vemos, aí é onde entra uma das feridas dos apóstolos. Mateus, o publicano. O publicano era o cobrador de impostos, era o judeu que trabalhava para Roma para cobrar impostos. Por isso que eu mencionei antes, meus irmãos, sobre a questão lá de quem gostaria de pagar impostos para Roma. Mateus era publicano, era cobrador de impostos. Se nós formos dentro da tradição judaica, se um publicano deixasse de ser publicano, dificilmente alguém daria emprego para ele, a não ser que ele tivesse tanto dinheiro do que ele já havia ganho, porque os publicanos tinham a má fama. Uma por cobrar impostos de Roma e receber uma porcentagem em cima dos impostos. Também isso indica que geralmente os publicanos eram desonestos. Se tu teria que dar 20 denários, eles te cobrariam 25 ou 30, porque a tua comissão ia ser maior. Nós vemos até na passagem, né? Nós vemos outras passagens que indicam isso, que o publicano era mal visto. O publicano não era um homem bem visto. E aí esse publicano, Jesus passa, vai lá e chama ele, provavelmente se tivesse, pelo que indica a passagem, ele estava lá cobrando impostos, Jesus chama, vem e me segue. E esse homem segue Jesus. Mas quando Jesus chama Mateus, ele já havia chamado todos esses outros que eu mencionei antes. Imagine o impacto que gerou quando Jesus chama um publicano para andar junto. Será que nós, no lugar dos demais, empresários, pescadores, homens de bem, homens fiéis a Deus, vendo Jesus chamar um homem que era muito mal visto, muito mal afamado, eu diria que nós teríamos dois motivos para largar Jesus. Uma, porque nós duvidaremos da conduta de Jesus, e outra, porque nós viríamos a não querer andar com o publicano. Eu, se fosse judeu, naquele tempo, eu não ia querer andar junto com o publicano. Misericórdia. Assim como hoje, nós não queremos andar com certas pessoas. Há pessoas hoje que talvez nós não queremos andar junto. Podemos ir na casa dessa pessoa, ministrar ela, falar da palavra, tentar evangelizar, mas nós não vamos querer andar junto, sentar na mesa com essa pessoa. Interessante que Jesus vai na casa de Mateus, numa festa que Mateus dá, onde outros publicanos e pecadores. Imagina a Bíblia falar, a palavra fala somente pecadores. Quais pecados? Com certeza não eram pecados muito brandos. Saindo dessa questão de peso de pecado, porque pecado é pecado, se tiver com o inferno tu vai com pecadinho, um pecadão tu vai igual. Mas a forma que foi mencionada na Bíblia, o que esses homens faziam que estavam na nossa festa? Os pecadores, que eram os publicanos e pecadores. Publicanos não era pecado, mas era uma profissão mal vista. Mas o que eram os outros pecadores? Não eram publicanos. Provavelmente haviam os publicanos, mas havia pecadores. E aí Jesus vai lá. É a mesma coisa que as pessoas que congregam comigo. Eu vou numa festa cheia. Bom, os irmãos não sabem. Daqui para cá não sabem? Talvez eu sou um brigadiano aposentado. Aí vocês imaginem uma festa com um traficante, com ladrões, com políticos corruptos. Será que vocês souberem que eu vou pregar, vocês vão no culto que eu vou pregar? Será que vocês iriam? Eu não iria. Eu diria, ali vai o falso profeta. Eu não vou. Eu faria o que os judeus fizeram, né?
condenaram Jesus, julgaram Jesus por se encontrar naquela festa na casa de um publicano. Mas Jesus tinha que preparar tudo para o seu reality show, o seu reality show que deu certo, o seu reality show que mudou vidas, o seu reality show que criou um grande mover que 2000 anos, mais de 2000 anos depois, continua criando um mover, continua mudando a vida das pessoas. Aleluia! Oh Senhor, santificado é teu nome, Paizinho. Oh Jesus. Oh Senhor. Aí depois nós vamos para Tadeu, que também era plebeu, ou apenas em Lucas 6,16, Atos 1,13, ele é chamado de Judas, ou então Judas Tadeu, que era conhecido como os cristãos. Glória a Deus. Esse nome vem de uma raiz, na raiz desse nome, se nós formos procurar, indica uma pessoa amável, e a Bíblia não diz mais nada sobre Tadeu, não sabemos mais nada sobre ele. Então não posso dizer se ele era um judeu muito tradicional, ou se ele era alguém mais contundente. Ele fica bem disfarce, assim, bem difícil da gente analisar quem era Tadeu. A Bíblia não menciona muitas coisas. Aí depois nós vamos para o segundo Simão. Este aqui é a outra ferida. Simão, o Zelote, ou então Cananeu. Esse aqui, meus irmãos, este homem, ele é totalmente o oposto dos demais. Ele é um homem zelote. Zelote indica que ele era de um partido, de um grupo que se chamava Zelotes Iscariotes. Era um grupo político que não aceitava o domínio de Roma. Eram religiosos fanáticos, eram religiosos extremistas. Um soldado romano, se visse um zelote, ele sacava da espada e matava o zelote, matava aquele homem ali, porque o zelote tinha a forma de terrorista, de assassino. E de fato eu fui fazer estudo sobre isso. Os zelotes eram um partido radical, eram homens de extrema radicalidade. Glória a Deus. E aí Jesus vai e chama este homem para ser seu discípulo. Oh Deus, Pai. E mais ainda, meus irmãos, se fosse um homem assim de 30, 40 anos, talvez 50 como a minha idade, ainda se ele fosse desse partido, ele ainda teria um pouco mais de experiência, um pouco mais de habilidade, um pouco mais de senso crítico. Mas um jovem, imagine um jovem terrorista de 17 a 20 anos. Glória a Deus. Por pouca coisa ele não puxaria da sua espada ou da sua adaga. O Iscariotes indica também homem da adaga. Os Sicários, perdão, Zelotes Sicários. Eu estou confundindo com Judas, porque Judas Iscariotes também tem um estudo que leva a esse partido Zelotes. Então nós vemos que nós temos ali declaradamente um homem do partido Zelotes. Mas eu lhes pergunto, e aí, o que Mateus pensou? Eu sou Mateus, de Jesus, dá licença, estou indo embora. Eu não vou andar junto com esse homem, porque ele vai querer me matar. Era o que ele fazia, era o que o partido Zelotes fazia. Jesus bota um publicano e alguém partidário dos Zelotes juntos. Bota Pedro, que era bem contundente, um homem que deixava a raiva muitas vezes tomar conta, junto. E outros pescadores e empresários que não gostavam de pagar impostos, juntos. Então nós temos um reality show. Glória a Deus. Claro que com outro sentido, com outro intuito, com outra direção. Mas eu até diria que os criadores dos reality shows provavelmente não quiseram fazer igual que Jesus, claro, mas se eles estudaram isso aqui, eles viram algo que dá dinheiro hoje na televisão. Mas Jesus não fez por dinheiro, Jesus fez por amor. Glória a Deus, aleluia. E aí nós vamos a Judas Iscariotes, filho de Simão. E aí o que nós sabemos de Judas? Que ele era tesoureiro de Jesus, que ele tinha o péssimo costume de desviar dinheiro, porque a própria Bíblia diz. E alguns estudos levam a indicar também que esse termo Iscariotes possa vir do termo sicários, que era zelote e sicários. Talvez Judas também fosse um homem que
participasse desse partido e desse grupo. Sicários, o homem da dada. Mas analisando Judas mais um pouco, por ser traidor, por ser ladrão, por ser dissimulado, nós vamos ver que talvez Judas não fosse tão contundente, né, como Simão. Fosse aquele homem que é aquele terrorista que planeja, que vai lá e cutuca no ouvido do outro e diz, vai e faz. Talvez ele não fizesse, mas chegasse. Será que Judas não chegava para os demais e não dizia, olha, como é que Jesus chamou o publicano? Vem cá, vamos armar uma cilada para esse publicano, mesmo ele andando com nós. Será que Judas entendeu no primeiro momento? Outro detalhe de Judas, que assim, é o único apóstolo que não era da Galileia, ele era da Judéia. Para os irmãos entenderem, a Galileia é como se fosse aqui o estado do Rio Grande do Sul, e a Judéia como se fosse Santa Catarina. Jesus caminhou aproximadamente 150 quilômetros para chamar Judas, o traidor e o ladrão, que Jesus sabia que iria trair e iria roubar da bolsa, e que Jesus ainda põe de tesoureiro. Vejam o que Jesus faz para chamar Judas. Tinha necessidade aos olhos humanos? E aí nós vamos ver que aí junta esse Judas junto. Um homem dissimulado, um homem perigoso, jovens de 17 a 20 anos. Aí vocês imaginem, meus irmãos, o homem mais velho, o homem mais sábio, o homem que poderia ser mais tranquilo, o homem que poderia auxiliar Jesus, era o Simão Pedro, aquele violento, aquele intempestivo. Então Jesus não tinha muita coisa para ajudar ele. Jesus contava com o quê? Com o seu poder, com a sua unção, com o seu falar macio, com o seu pulso firme em determinados momentos. E Jesus junta tudo isso. 12 homens, muito diferentes muitos dos outros, alguns muito parecidos nos seus atos, nas suas ações, mas todos com algumas peculiaridades diferentes, em um determinado grupo, mas com uma mesma missão: pregar o Evangelho e formar líderes. Porque os apóstolos foram chamados para fazerem discípulos, porque Jesus manda, vão e façam discípulos. Amém. Né? Então Jesus tinha um plano muito grande para esses jovens, que talvez nós não faríamos, nós não nos atreveríamos, nós não teríamos essa coragem. Aí nós podemos ver a grandiosidade do que Jesus tinha. Mas agora, até agora, eu só falei das coisas ruins que Jesus fez comigo, da vida, da parte ruim desses jovens, né? E aí nós vamos voltar lá para Simão Barjonas, o Pedro. O que Pedro faz? Aí nós vamos ver que depois da ressurreição de Jesus, a mudança de Pedro. Pedro funda igrejas. Pedro é um homem que é totalmente transformado, é um homem que lidera a igreja, que Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Eu vou mandar apacentar as minhas ovelhas. Alguém violento, alguém conturbado? Veja a transformação de Pedro depois de ter vivido 3 anos com Jesus. O quanto Jesus conseguiu mudar a vida desses homens, o quanto Jesus conseguiu fazer coisas boas na vida deles. Nós vamos ver que em Pentecostes Pedro vai pregar e ali se convertem 3.000 pessoas. 3.000 num dia só. Eu não consigo converter uma pessoa no culto que eu prego. Pedro conseguiu 3.000. Nós vemos também nas cartas de Paulo que são mencionadas que muitas vezes, por onde Pedro, os apóstolos passavam, colocavam as pessoas, porque apenas a sombra de Pedro curasse as pessoas. Para ver a unção que Pedro carregava. Aquele homem violento, aquele homem conturbado. Então nós vamos ver que convive com Jesus. O coração daqueles homens foi mudando a vida deles. Nós vamos ver que Tiago também foi muito mudado, liderou um concílio em Atos 15, do 1 ao 21. E aí nós vamos lá para João, o filho do trovão. Bom, aí talvez até nós faríamos, né? Olha, eu vou embora e eu preciso que alguém cuide da minha mãe. Se fosse um lugar violento, eu chamaria o filho do trovão para cuidar da minha mãe. Mas Jesus não chamaria alguém violento para cuidar da mãe dele. Jesus confia a João os cuidados da sua mãe após a sua partida. Mais uma transformação na vida desses homens, de filho do trovão para aquele que cuidaria a mãe de Jesus. Também nós vamos ver em
Atos 15:6, que foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Foi João. Então nós vamos ver que esses jovens tiveram uma transformação. Além disso, nós temos, ele veio autor do Evangelho de João, 2 epístolas e aquele livro que muitos de nós têm medo de ler, ou às vezes dá um gelo quando a gente lê, o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é um livro muito profundo, precisamos estudar muito, precisamos mergulhar muito para poder compreender, porque se nós pegarmos o que está em Apocalipse e lermos sem muita sabedoria, sem muito entendimento, ou nós nos assustamos e ficamos medrosos, entramos em pavor, ou nós podemos começar a fazer coisas até fora do propósito de Deus. Então, no livro de Apocalipse, tu tem que estar muito cheio da presença do Espírito Santo para poder escrever este livro. E este jovem, que tinha menos de 20 anos provavelmente naquela época, quando esteve com Jesus, foi chamado para escrever o livro de Apocalipse. Aí nós vemos uma mudança da água para o vinho, uma mudança fenomenal na vida deste jovem. Deste jovem que era o filho do trovão. Alguém que, se nós olhássemos hoje, não daria nenhuma perspectiva para ser alguém bem sucedido, para alguém ser bem colocado, para ser alguém pai de família, para alguém ser um bom homem, o filho do trovão. E eu vou dizer para vocês, eu tenho experiência na minha casa. Eu tenho um dos meus filhos que era o filho do trovão, idêntico a mim. Se vocês olharem eu e ele, vocês não vão dizer que ele é meu filho fisicamente, ele puxou pela mãe dele. Mas se vocês conhecessem eu uns anos atrás e conhecessem ele, vocês diziam: olha, são idênticos, os filhos do trovão. E vou dizer para vocês, vou aproveitar, meus irmãos, para vocês verem a mudança, porque eu tenho que contar também que eu também era filho do trovão, eu era Pedro, eu era João, que o Senhor mudou a minha vida e mudou a vida do meu filho sem ele estar comunicando. De tanto chorar, de tanto me quebrar, de tanto dizer para o Senhor: me quebra, me destrói, Senhor, muda a minha vida, muda, Senhor, muda. E as promessas do Senhor estão sendo cumpridas, porque Deus é fiel. Jesus, o Hebreus diz, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nada irá mudar, ele sempre será o mesmo. E assim como mudou a minha vida, está mudando a vida dos meus filhos, porque a vida dos meus filhos está sendo transformada, mesmo sem eles perceberem, ou talvez eles acham que é por sorte, talvez pensem que é pela capacidade deles. E vou dizer para vocês, este meu filho, o filho do trovão, ele está na empresa que nem eu acredito como é que ele faz. Não tem nem a quinta série primária. Eu não sei como é que ele consegue fazer o trabalho que ele faz. Eu não consigo. Aos olhos humanos não teria como, meus irmãos. Não teria como. Mas a ação de Deus na minha vida foi